Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. E hoje nós temos aqui Rafael Darós, vocês pediram e ele voltou com mais uma série, mais um capítulo da série Da Miséria ao Milhão. Rafa, seja muito bem-vindo, muito obrigada por você estar aqui mais uma vez, compartilhando com nós, transbordando sobre as nossas vidas, tudo aquilo que você viveu, que você experimentou, né? Eu sou testemunha do teu caminhar, do teu desabrochar, e tudo isso é real, né? E de você compartilhar os seus ensinamentos, os seus aprendizados, as ferramentas que você utilizou para chegar até aqui. E o tema hoje é bem intrigante, né? Pobreza ou riqueza? Qual é a sua escolha? E aí, Rafa? Boa noite. Qual que é a sua escolha? Vamos lá. Boa noite, é um prazer, uma honra estar aqui novamente. Obrigada, falando Rafa. da minha história de vida, né? Da miséria ao milhão. Compartilhei da última vez que estive aqui que a miséria, ela pode ser sim, passar fome, né? Eu não cheguei nesse ponto, mas a miséria, ela significa infelicidade e sofrimento. E na parte financeira, na área financeira, eu passei por isso sim. E o milhão também não significa só dinheiro, é prosperar em todas as áreas. Então, até você me fez duas perguntas e eu acho que eu acabei não respondendo no último podcast. E eu quero falar para vocês que tu me perguntou sobre a mentoria de clínicas e sobre o curso da Miséria ao Milhão. A mentoria, ela já está acontecendo. Eu tenho mentoreado e compartilhado tudo aquilo que eu estudei na parte de gestão e administração de clínicas, né? Então, se alguém tiver interesse, está lá no meu Instagram, Rafael Darós 1. E Maravilha. A gente montou toda uma mentoria com todas as dificuldades que eu senti ao empreender na área de clínica de medicina, de nutrição, né, na parte de saúde. E eu vou compartilhar minha experiência, né, com aqueles que tiverem interesse. Maravilha. E o curso da Miséria ao Milhão, ele vai ser lançado só no ano que vem. Então, nesse ano, eu decidi gravar a série para poder entregar algo já para transbordar e compartilhar todos aqueles princípios e ferramentas que eu aprendi. Então, teve vários princípios que eu aprendi e também as ferramentas. Então, eu estou compartilhando, assim, em vídeos bem objetivos, bem claro, todas as ferramentas que eu apliquei e que se a pessoa assistir essa série e colocar em prática, não precisa mais nem fazer o curso. Uau! Então, e é isso, eu entrego tudo aquilo que eu sei. Eu vou aprendendo e vou entregando, mas eu estou sempre buscando mais para poder entregar mais. Então, cada curso fica melhor, porque eu não paro de aprender. Sem dúvida. E não paro de ensinar, então a gente consegue cada vez ir galgando um degrau mais alto. Maravilha. Então, o curso ano que vem, ele deve provavelmente sair primeiro algumas turmas presenciais e depois, quem sabe, eu vou fazer ele também online para as pessoas terem e irem acompanhando, fazendo ali as tarefas, colocando em prática, né? Ai, mas maravilha. Se assistir a série e colocar em prática, já vai dar meio caminho andado. Top, muito legal, Rafa, bacana, viu? E aí? E hoje, o transbordo de hoje, como é que é? Então, hoje nós vamos gravar aqui com você uma aula dessa série que está acontecendo lá no meu Instagram, no meu YouTube, perdão, que é Rafael Luiz Darós. Né? Então, colocar lá Rafael Darós já vai aparecer a série da Miséria ao Milhão. A gente está com 2 vídeos lá. Então, hoje nós vamos gravar o 3º vídeo lá para a minha série, né, aqui com você. E o mesmo vídeo que a gente compartilhar aqui vai estar lá como a 3ª aula. Maravilha. Né? E essa aula é pobreza ou riqueza, qual você escolhe? Então, nós vamos tentar até o final desse podcast aqui responder essa pergunta. Tá. Né? Então, nós vamos construir um pensamento e eu fiz um mapa mental. E o mapa mental, eu sou apaixonado por mapa mental. Porque eu gosto de enxergar tudo em uma folha só, em um slide só, em um pensamento só, um pensamento completo, um brainstorm, que é uma tempestade de ideias, e ali eu gosto de visualizar tudo aquilo que eu estou fazendo. Até, inclusive, na minha planilha financeira, eu não consegui usar nenhum aplicativo. Eu gosto de fazer no Excel, a moda antiga, né? Então, a moda antiga era no papel, né? Mas a moda antiga hoje é no Excel. Então, eu gosto de fazer no Excel porque eu gosto de visualizar tudo, toda a minha planilha. Né? Então, um mapa mental, para mim, ele é indispensável, é fundamental para você entender o pensamento. Então, eu trouxe aqui um mapa mental, alguns mapas mentais de um curso
né, que eu fiz com um americano. Ele se chama Stephen De Silva, que apesar do sobrenome De Silva não é brasileiro. Americano. Ele é americano e ele é um dos maiores contadores dos Estados Unidos e ele é contador de uma das maiores igrejas do mundo, que é a Bethel, né, a Bethel Church. E esse Stephen, ele veio para o Brasil e ele veio fazer uma palestra e um curso aqui, né? Inclusive foi aqui no Sul. E na instituição que eu estava, eu era a sexta pessoa na hierarquia a ser convidada, porque ele veio para o Brasil e eles convidaram, né, os presidentes, os pastores, né, as pessoas das instituições para acompanhar essa palestra dele. E acabou que na instituição que eu estava, um casal não pôde ir, o outro casal não pôde ir, o outro casal não pôde ir, acabou que eu fui. Você, né, foi o escolhido. E quando eu cheguei naquela palestra, eu fui impactada. Foi uma das ferramentas e um dos princípios que me mudou de lugar. No primeiro vídeo eu falei para vocês que a autorresponsabilidade foi um princípio que foi o que me despertou na área financeira, no governo da minha casa, e assumir, né, o controle das minhas finanças, o controle da minha vida, a administração de tudo. Tenho aprendido, né, a partir da autorresponsabilidade. E um segundo momento foi esse mapa mental que eu vou compartilhar com vocês, que foi nessa palestra, e essa palestra se chama Dinheiro e Alma Próspera. É uma palestra... Baseada nesse livro. Tá ele aí, ó, o Stephen De Silva, e lá tem um livro, O Dinheiro e a Alma Próspera. Eu acho que só dá para comprar na internet, mas ele é bem baratinho e vale a pena a leitura, porque ali a gente vai compartilhar uma pequena parte do livro, e o livro ele tem muitos princípios financeiros para aplicar na vida, para a pessoa ter uma prosperidade. Lembrando que prosperidade é crescer constantemente em todas as áreas, inclusive nas finanças. Claro. Né? Mas ele não trata só de dinheiro. Só de dinheiro, né? Ele é um livro muito, muito tremendo. E esse mapa mental eu fiz nessa palestra que ele esteve aqui no Brasil, e foi algo assim que me mudou de lugar. Então a gente vai responder a pergunta até o final desse podcast da pobreza ou riqueza, qual você escolhe. Nós vamos ver o que é melhor para a nossa vida. Ô, Rafa, você contando essa história que você estava no 6º lugar, né, e tal, no ranking aí, e ainda assim foi o escolhido, e me faz lembrar que eu digo sempre que Deus é investidor, né? Então, ele sabia que você ia multiplicar essa semente, transbordando em conhecimento, trazendo essa série, esse curso, que eu tenho certeza que pode mudar a vida de muitas pessoas, né? E aí, por isso, ele te botou nesse lugar. É muito tremendo isso, né? Eu creio que eu deveria de estar naquele lugar. Sem primeiro dúvida. para... Nada é por acaso, né? Primeiro porque Deus transformou a minha vida através daquela palestra, e o meu desejo é que, como Deus usou pessoas, né, para me levar a esse lugar novo, esse novo lugar que Ele tem para cada um de nós, preparado, e é um lugar espaçoso, não é um lugar apertado, não é um lugar de miséria, de sofrimento, de dor, mas é um lugar onde Deus ele vai superabundar a sua graça, o seu poder e o seu amor e também a sua justiça. Porque tem coisas que nós temos que ter a autorresponsabilidade de praticar. E nessa palestra eu aprendi 3 princípios assim que eu também vou compartilhar com vocês durante o podcast, que foram os princípios aplicados, que eu aplico até hoje nas minhas finanças. Né? Então, a gente vai compartilhar também isso. Então, bora lá. Vamos lá. Então, nós vamos para primeiro mapa mental, né? Que ele conta nessa palestra, esse Stephen De Silva, que ele teve uma visão, ele teve um pensamento, ele teve algo que ele tem certeza que veio do trono de Deus para os filhos deles aqui nessa terra, que é o entendimento sobre pobreza e sobre riqueza. Então, nós vamos começar fazendo uma mentalização, né? E se você não é bom de mentalização, pratique aí. Eu tenho praticado e tenho conseguido alcançar tanto a mentalização daquilo que eu quero que aconteça na minha vida, quanto a mentalização para você ter o entendimento desse mapa mental. E essa mentalização nós vamos fazer relacionado à água, a mar, né? Então, aqui nós temos uma mentalização da pobreza. E nós vamos imaginar que a pobreza, ela é uma ilha. E essa ilha, ela é uma ilha feia, uma ilha cheia de pedras, uma ilha fedorenta, né? E um mar escuro, um mar feio, um mar revolto. E nós somos um barco que estamos navegando ao redor dessa ilha. Então, qual é o entendimento aqui? A pobreza é uma ilha, nós somos um barco
E se a gente está na pobreza, estamos vivendo na pobreza, e a pobreza ela pode ser sim falta de dinheiro, mas ela pode ser falta de amor, ela pode ser falta de relacionamento, ela pode ser falta de oportunidade. Então, tudo que está relacionado à falta, à dor, é pobreza. E nós somos esse barco e estamos navegando ao redor dessa ilha. E essa ilha, ela tem várias pedras perigosas, que se a gente não cuidar, nós vamos passar com o nosso barco e nós vamos bater nessas pedras e pode causar um acidente e até a morte, né? Então, ela pode causar a morte física e a morte espiritual também, porque são várias pedras. São pedras físicas e pedras espirituais. E a primeira pedra que nós temos nessa ilha é a própria pobreza. Então, a pobreza, como eu comentei com vocês, é a escassez, é a falta de tudo. É a falta de uma boa casa, é a falta de condições financeiras para poder pagar um estudo para as crianças, para poder sair para jantar com a família, para poder proporcionar memórias boas, afetivas e você desfrutar do melhor dessa terra, que é a promessa de Deus para nós. Mas também é a falta de amor, é a falta de relacionamento, é a falta de amizades, né? Então, nós temos um grupo de amigos aqui e como é bom a gente poder estar unidos, né, com os amigos e poder dar boas risadas, poder compartilhar, poder orar um pelos outros. Jesus mesmo falou, né? Nunca andei sozinhos, né? Poder ter comunhão com os irmãos, estar ali reunidos e um aprender com o outro, porque nós somos seres que nós precisamos de relacionamento. Perfeito. Pessoas que não têm riqueza de relacionamentos, elas começam a se isolar. Então, a pobreza, ela é o isolamento, ela é a falta de dinheiro, ela é tudo isso que a gente está comentando. Então, essa é uma pedra que tem na ilha da pobreza. E, já pela primeira pedra, a primeira pergunta lá, pobreza ou riqueza, qual você escolhe? Então, a pobreza a gente já viu que é ruim. Eu creio que ninguém quer viver numa ilha dessa. Imagina você ter que morar e ter que estar com o teu barco ali todos os dias, cuidando para não bater nessa pedra, né? E aí, todas essas pedras. Todas essas pedras que nós vamos comentar aqui. E aí, nessa ilha também tem uma pedra chamada vitimismo. E esse vitimismo, ele é terrível. Porque as pessoas não têm autorresponsabilidade de assumir a posição de reinantes aqui nessa terra. Lá em Gênesis 1, 26, está escrito que Deus fez a gente para dominar em todas as áreas, no céu, na terra e no mar. E quando eu tenho vitimismo, eu não consigo resolver nada, eu não consigo decidir nem que roupa que eu vou botar para sair. É aquelas pessoas que não conseguem tomar decisão na vida e elas ainda reclamam de tudo, são pessoas murmurentas. Né? E até, inclusive, teve uma hashtag que há um tempo atrás ela fez muito sucesso, que era agradece que cresce. Ela ficou várias vezes nos trend tops aí, e e esse é um princípio, que quando você é grato, né, a gente consegue prosperar, porque a gratidão, ela faz parte do princípio da prosperidade. Né? E é interessante isso, porque tudo é questão de posicionamento, né, Rafa, de escolha que você faz. Porque às vezes a gente fica esperando assim, às vezes a gente vê uma pessoa grata, acha, né, bonita, às vezes até queria ser igual. Eu queria ter essa gratidão. E aí você acha que aquela pessoa nasceu com a gratidão, que veio no DNA dela, e o teu não, o teu veio sem. Mas não é gratidão, é você treinar os seus olhos, a tua mente, para enxergar as coisas boas em tudo que há. Né? Na Bíblia fala lá no Manual do Fabricante, fala lá, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Isso. Mas se os teus olhos forem maus, forem ruins, todo o teu corpo será trevas. Isso, esse versículo é perfeito para descrever o vitimismo. Né? Então, assim, ter os olhos bons é isso, é enxergar o lírio na lama, é enxergar, porque tudo, se você está vendo uma coisa ruim, existe diametralmente oposto o bom ali. E não é porque às vezes a gente não está vendo que não existe, é porque você não treinou a tua mente, não treinou os teus olhos para ver o que é bom. Né? Um grande exemplo disso é assim, quer ver como a nossa mente é treinada para ver, para pensar nas coisas ruins primeiro? Se eu falo para você assim, Rafa, Rio de Janeiro, o que vem na tua cabeça? Antes de eu visitar, era terrível, né? Assalto e... Eu tinha medo de ir para lá. Então, eu fui para lá no final de semana passado e... Para você ver como é que é um condicionamento mental isso. Sim. Mas se a gente toma consciência disso e escolhe, não, eu quero ser grato e eu vou me treinar para ser grato, aí aqui entra o governo, governar sobre si mesmo, né? Você começa a procurar
quando você se depara com uma coisa ruim, ao invés de reclamar, de se vitimizar, de colocar a culpa em alguém, de culpar terceiros ou o que está fora, você passa a procurar as coisas fora e começa a procurar o que tá dentro, porque tudo é dentro, né? Isso. E aí você começa a falar, não, mas se eu estou vendo essa coisa ruim aqui, tem a coisa boa, cadê coisa boa? Todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, tudo é bênção, né? Então eu começo a caminhar nesse sentido. E o fato de você saber que é assim, já faz muita mudança na tua vida, né? É bem isso mesmo, Deise. Você exemplificou perfeitamente o vitimismo. E, além disso, nós estamos numa época agora que a gente vê esse vitimismo aflorado. Por quê? Porque nós temos pessoas que elas são tão vítimas que elas esperam que alguém que é um político, alguém que vai ocupar um cargo público... Vai resolver o problema dela. Dê alguma coisa para ela ou vai resolver o problema dela. Ela não consegue se colocar no lugar de reinante, de mandante, de governante. Ela se coloca sempre no lugar de coitada, no lugar de serva, no lugar de vítima. E ela espera que os outros deem tudo para ela. Né? Então, a mentalidade vitimista, infelizmente, no nosso Brasil, ela ainda é muito alta. Então, o Brasil é rico. Os brasileiros têm que entender que eles têm que mudar essa mentalidade, porque e acontece, porque a maioria dessas coisas eu era assim, e se eu conseguir enxergar diferente e conseguir mudar, eu tenho certeza que vocês também conseguem. Claro, com certeza. Né? É possível a gente mudar. Eu estou fazendo um business coach com o meu coach, então um abraço para ele, Renan Leme, e ele me mandou fazer um exercício e eu achei que eu era grato. Né? Só que ele mandou fazer um exercício que eu tinha que colocar 40 motivos de gratidão todos os dias. Cara, os 10 primeiros vai que é uma bala, depois tu não acha mais nada. E aí, eu voltei na sessão. Então, tu vê como é importante treinar. Treinar, é isso. Aí eu voltei na sessão com ele e ele começou a falar das coisas que eu poderia ser grato. Eu disse, meu Deus. Como que eu nunca... Né? Pelo ar que eu respiro, pelo carro que eu ando, pela cama quentinha que eu durmo, que para mim é tão normal, mas tem pessoas que não têm. Então, você começa a exercitar a gratidão e muda uma chave na sua cabeça, né? E aí você começa a deixar de ser vitimismo. Isso é um processo, né? Então, assim, podia existir uma máquina que a gente colocasse a pessoa dentro e saísse transformada. Não. Mas é um processo, né? É um processo perseverante que eu ainda estou nele e a gente vai crescendo. E a gente tem que se permitir viver esse processo, né? E querer viver. E nunca se falou tanto nas redes sociais, né? Sobre alta performance humana e sobre inteligência emocional. Gente, e isso é muito importante. Então, são alguns pontos que nunca foram abordados. Então, por exemplo, eu nunca tive aula de inteligência emocional na escola, de finanças, que é o que eu estou tentando compartilhar com vocês. Eu nunca aprendi nada disso, nem na faculdade, nem na pós-graduação, nem na escola, em lugar nenhum. E em casa também não. Por quê? Porque é um processo, é uma bola de neve. Vai passando de pai para filho. Vai passando de pai para filho e é daquele jeito que as pessoas vão aprendendo, vão passando. Como não aprende direito, vão passando aquilo que não sabem. Exatamente. Para ter alguma coisa na vida tem que fazer dívida. Porque é assim mesmo. Eu nasci assim pobre, vou morrer pobre. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Então, Gabriela. Tudo isso, a gente hoje, com a tecnologia e com as redes sociais, nós estamos aqui compartilhando isso. Né? Nunca se falou tanto de alta performance humana, de finanças e de inteligência emocional. Gente, e isso é muito importante para que a gente possa crescer como pessoa. Claro. Né? Poder ter uma vida abundante aqui. Claro, se somos a imagem e semelhança do Criador, o que nos falta, né, Rafa? A gente aprender esses princípios e praticar, né? Pra gente poder... São as crenças ali limitantes que estão ali, que eu tô vendo ali, ó. É a próxima pedra. A próxima pedra são as crenças limitantes. E são muitas, né? Então, por exemplo... Quando fala de dinheiro, então... A minha, por exemplo, era escassez, né? E a escassez, ela é uma velha gorda de 300 quilos que mora num prédio. E esse prédio é teu, mas você não sabe que é teu. E ela tá lá dentro. Então, você tem tudo daquele prédio para desfrutar, né? Só que a escassez está lá dentro e não deixa você entrar. Então, você tem todas as oportunidades do mundo, mas você não consegue ter o merecimento e não consegue acessar por causa da escassez. Então, o que você tem que fazer? Tem que entrar no prédio, começar a chotar essa velha gorda para ela subir para o segundo andar, subir para o terceiro, subir lá no teto, na cobertura, e aí você empurra ela lá de cima. Né? Então, ela é um processo,
Não é simplesmente chegar e, venci a escassez. A gente vai vencendo por etapas. A gente vai vencendo por etapas. E existem alguns exercícios, né, que a gente vai fazendo para a gente poder vencer essa escassez. No vídeo anterior, na aula 2, né, eu compartilho lá alguns pontos que você pode fazer para vencer a escassez. Né? Bacana. Um deles é você se pagar, pegar algo em dinheiro, né, do seu salário. Aí eu ensino a fazer toda a divisão de porcentagens do seu fluxo de caixa lá, do seu orçamento. E um percentual, 5%, você pega em dinheiro e coloca na sua carteira e você vai ter aquele dinheiro para comprar algo que você deseja. Né? Você se organiza financeiramente, planeja, faz o fluxo de caixa, como eu ensino lá na aula 2. E aí você vai lá e pega esse dinheiro, se paga por questão de merecimento. Daí você vai lá jantar, levar sua esposa para jantar no lugar que geralmente vocês não vão. Você vai comprar um acessório que você quer para você se sentir merecedor e a escassez indo embora. Eu conheço pessoas que têm milhões guardada na poupança e que se baixa 1% daquele milhão, a pessoa fica desesperada, acha que vai morrer da fome. Então, ou seja, vai passar uma vida inteira com um monte de dinheiro guardado e ela não se sente merecedora porque a escassez está instalada ali, né? E aí, claro, tem todo um contexto, coloca segurança no dinheiro e assim por diante, e ela não consegue desfrutar daquilo lá. Ela não consegue desfrutar. E existe uma sigla, que é PDT, que não tem nada a ver com partido político, que é produzir, desfrutar e transbordar. Uma pessoa que é escassa, ela só fica no primeiro. Ela só produz. Ela só produz e acumula. Ou vai para o outro extremo, ela nem produz, porque ela se sente tão ilimitada que ela nem chega a produzir. Então, PDT, produzir, desfrutar e transbordar. Transbordar é o quê? Abençoar, é doar. É você doar, e não só dinheiro. Para doar, você tem que ter para doar, né? Tem que ter. Então, e doar não é só doar dinheiro. Também pode ser, mas eu estou doando aqui, estou transbordando o quê? O conhecimento que eu tenho aprendido. Né? E que funcionou, é real, funcionou na minha vida, e eu tenho certeza que se as pessoas aplicarem, vai funcionar na vida delas. Então, crenças limitantes como escassez, como não merecimento, né? Como falta de paternidade. Gente, falta de paternidade hoje é impressionante. Né? Por quê? Porque essa falta de paternidade foi uma crença instalada na mente das pessoas pelo relacionamento das famílias destruídas. Então, ela não se sente amada, ela não se sente protegida, porque é o pai que dá essa direção e esse destino. Ela se sente perdida porque ela não teve um pai que teve destino. E muitas vezes as pessoas levam essa experiência desse relacionamento com o pai para o relacionamento delas com Deus, né? Sim, porque esse relacionamento ele é feito dessa forma, né? Deus, quando nos criou, Ele criou esse relacionamento de pai e filho para que eles possam experimentar o que é ter um pai. Né? Então, se a pessoa não consegue nem admirar e consegue ter um pai físico, quanto mais tem um relacionamento com Deus. Então, as pessoas ficam bloqueadas. E muitas pessoas que eu conheci que se dizem ateus são bloqueios de crenças. Bloqueio de paternidade, ou as pessoas tiveram uma perca grande, né, na sua vida e culpam a Deus por isso. Né? Então, não estou falando que são todas as pessoas são livres, elas vão ser o que elas querem, né? Mas conversando com pessoas, né, a gente consegue identificar bem fácil isso. Bacana. E caminhando na nossa ilha aqui, na Ilha da Pobreza, então nós temos... Essa ilha está desafiadora, hein? Meu Deus! Então nós temos a pobreza, o vitimismo, crenças limitantes, nós temos o medo. Por quê? Verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque o medo, porque a pessoa ela não tem nenhuma estrutura nem financeira, ela está sempre trabalhando hoje para comer hoje, né? Então se acontecer alguma coisa como uma pandemia, imagina, olha as pessoas como ficaram com medo, né? Medo de morrer porque elas não sabem de onde vieram, o que estão fazendo aqui nessa terra e para onde elas vão. E essa pergunta e essa resposta eu já tenho para essas 3 situações. Né? Então, a gente é o quê? Imagem e semelhança de Deus. Nós estamos aqui na Terra para cumprir um propósito e eu vou para uma vida eterna. Então, eu tenho bem claro isso. E quando as pessoas não têm claro isso, elas morrem de medo. Morrem de medo da morte, morrem de medo de não poder cumprir aquilo que elas são chamadas. Então, esse medo ele está instalado nessa ilha da pobreza. E, consequentemente, a escravidão. Porque se a pessoa tem tudo isso, ela fica escrava facilmente de um sistema, de um emprego, de uma pessoa. Quantas pessoas que são dependentes emocionalmente de outra pessoa porque elas não têm essa liberdade, elas não conseguem confiar em si mesmas, então elas ficam escravas. Então, nessa ilha da pobreza,
uma dessas pedras que esse barquinho tem que desviar é a escravidão. E também outra pedra é as desculpas. Porque a pessoa ela é obrigada a arrumar uma desculpa porque ela não consegue fazer nada. Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. Não é bom em mais né? nada, então ela só arruma desculpa para todas as coisas. Mas quem que dá desculpa? A vítima. A vítima. Então, tá vendo que uma coisa né? liga com a outra? E tem um versículo também que fala assim, ó, que um abismo chama outro abismo. Uhum. Ou seja, você vai entrando numa situação dessa e vai chamando outra situação pior do que aquela. E aí até chegar... que eu coloquei ali, que assusta muitas pessoas, né? Mas eu tenho aprendido uma frase, que a sua ignorância sobre o assunto não muda a realidade. Então, se você acredita ou não no reino espiritual, mas nós estamos aqui numa guerra e existem o lado bom e o lado ruim, né? Sempre existiu o bem e o mal, mas um dia isso vai acabar, né? Então, um dia isso vai se findar, mas por enquanto ele tem um império aqui no reino, né? Também lá no meu canal tem um vídeo chamado O Dono do Jogo, o Jogo da Vida. E lá eu explico bem certinho sobre esses dois, sobre o reino e sobre o império. E nesse império existem inimigos, existem espíritos ruins. Mas a gente gravou um podcast sobre isso, né? Gravamos também, verdade. Tem um podcast também aqui. Tem sim. Tem um podcast aqui e tem um vídeo também lá. Então é só voltar aí e assiste ali o podcast sobre o Jogo da Vida. Você faz uma analogia com o jogo de xadrez. Fantástico. Isso, então a gente consegue entender esses dois, o reino e o império que estão guerreando, né? E existem espíritos malignos que eles fazem o quê? Eles olham toda essa situação e eles ainda vão lá e botam o pé para afundar de vez a pessoa. Que é o quê? Vou dar um exemplo aqui. São espíritos malignos de vícios, por exemplo. Né? Não que a pobreza é um espírito maligno, não é isso. Né? Porque senão era só orar e ir embora e acabava a pobreza. Não é assim. É um conjunto de coisas. Só que aí eles aproveitam essa situação para poder, por exemplo, colocar a pessoa... Ela tem uma vida tão ruim, ela não se sente feliz, que aí ela entra num vício do alcoolismo, das drogas, da murmuração. Murmuração é um vício. Tem pessoas que reclamam. Ai, agora eu tô bem. Coloquei tudo para fora, desabafei. Só que aquilo, na verdade, é um vício. A pessoa, ela todos os dias está reclamando e ela começa a reclamar porque a vida dela não muda e aquilo dá um alívio para ela imediato. Só que isso vai afundando mais ainda as pessoas. Então, esses espíritos malignos, eles estão ali para poder... Tô dando um exemplo sustentar aqui. Esses vícios. Né? Sustentar esses vícios, né? E só que aí eu vi muitas pessoas, inclusive eu passei por essa fase, que apesar de todas essas desgraçaiadas aí, as pessoas não querem sair daqui. Por quê? Porque pelo menos ela tá vendo a ilha, o barquinho tá ali, né? Qualquer coisa ela pula para a ilha se der uma tempestade e é uma caverna segura. Então tem pessoas que se conformam tanto com aquela vida que eles dizem assim, tá bom, né? Tipo, estamos aqui, nossa vida é sofrida, mas nós somos felizes. Só que, na verdade, é uma desculpa, porque a pessoa não é feliz. E essa caverna segura é porque as pessoas têm medo de experimentar algo novo. Mas teve um dia que esse Stephen Silva aí falou que ele disse, não, eu quero sair da pobreza. Né? Então, nós acho que respondemos a pergunta que pobreza... Não, né? Ele não respondeu só metade da pergunta. Então, a pobreza já foi, né? 50% já está respondida. A Essa pobreza não é. Né? Então, eu creio que uma vida próspera, uma vida boa, abundante, é sair da pobreza. Então, vamos sair da pobreza e vamos para a riqueza. Vamos para a ilha da riqueza. Luz, câmera, ação. Aí tá ela. Muito bem. Então, estamos aí. Mapa mental da palestra do Stephen De Silva, que apesar do De Silva é americano. Então, esse contador, ele fala que... Então, pobreza já entendemos que é horrível. Ninguém quer viver numa ilha dessa. Imagina, fedorenta, feia, né? Cheia de pedras. Então, ele disse, então, um negócio aí para a riqueza. Então, vamos para a riqueza. E essa ilha, ela é uma ilha realmente muito bonita, né? Esteticamente, ela é muito bonita, porque ela é uma ilha brilhante, atrativa, cheirosa, o mar é azulzinho. Só que daí, a gente presta um pouquinho mais atenção nessa ilha e a gente vê que também tem várias pedras nessa ilha. Mas melhor do que a pobreza. Melhor do que a pobreza, já demos um passo. Por quê? A pobreza tinha as pedras, mas era terrível. Era fedorenta, era feia. Essa ilha da riqueza, ela é brilhante, atrativa e ela é cheirosa. Mas ela tem as mesmas pedras. E que pedras são essas? Né? Uma das pedras que tem nessa ilha da riqueza é a dívida, são as dívidas.
Por que que é uma pedra? Porque as pessoas, às vezes, para conquistar a riqueza, elas fazem dívidas intermináveis. Por quê? Para comprar uma casa nova, para comprar um carro novo, aumenta a carga de horário do trabalho, arruma 2 empregos, cria um negócio, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só que a pessoa começa a entrar num ciclo vicioso de dívidas. Por quê? Porque ela vai querer ter, por exemplo, um iPhone, um carro novo, uma casa nova, mas e não tem nada de errado a gente ter tudo isso. Isso é bom, tá aí para a gente usar. Só que a pessoa, ela adquire essas coisas, roupas e tal, com muitas dívidas. Então, ela tem que trabalhar sempre, ela não pode folgar, ela não pode desfrutar, porque ela tem que cumprir os compromissos dela. Né? Então, tem várias piadas que eles fazem aí na internet, quando acaba o carnê, eles jogam no carro e acabou, e acabou. E eu tenho um dado aqui, que em 2000, eu vou até abrir aqui, Daisy, para poder ler bem certinho para vocês. Tem um dado aqui, ó, que foi divulgado na CNN, que as famílias dos Estados Unidos assumiram em 2021 mais de $1 trilhão, isso é 5,6 trilhões de reais, de dívidas em 2021. Porque, por causa da pandemia, né, teve um pouco de inflação e as famílias americanas elas estão muito mais endividadas. E esse valor ele é o maior nos últimos 14 anos, o endividamento do povo americano. Por que eu estou trazendo um dado do povo americano? Porque é algo que eu tenho concreto, mas no Brasil não é diferente. Né? Então, as pessoas estão se endividando cada vez mais e com uma quantidade cada vez maior, e a dívida de todo mundo, tanto das pessoas quanto dos países, só tem aumentado. Então, é um sistema de dívidas que foi criado. Então, é uma coisa que a pessoa tem que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, trabalhar, a gente estava comentando aqui, mais de 60 anos para pagar a hipoteca da casa. Então, é uma dívida que às vezes fica para o filho e talvez até para o neto. Né? Verdade. Por quê? Porque as pessoas elas querem ter o patrimônio, querem alcançar riqueza através das dívidas. Né? Então, a dívida é uma pedra que tem na Ilha da Riqueza. E também existe inimigos aqui, demônios da luxúria, que não são tão diferentes da pobreza, porque também as pessoas trabalham tanto e dizem assim, eu mereço comer agora, eu vou para um restaurante chique e vou comer e vou beber. Então, a pessoa até sente prazer, a minha esposa que fala isso, né? A pessoa sente prazer no estômago, né? Comi e bebi, tá tudo certo, eu mereço. Né? Então, ela tem o merecimento, mas ela vai para o vício da comida para poder tentar amenizar a situação que ela está de ter que trabalhar loucamente para poder pagar essas dívidas. E também existe 2 coisas aqui que a gente tem que ficar claro. E isso é um princípio bíblico e muitas pessoas não têm entendimento disso. Existe o dinheiro e existe o amor ao dinheiro. Então, são 2 coisas totalmente diferentes. Dinheiro é bom. Quem não quer ter dinheiro? Se alguém falar que não quer, é hipócrita, porque dinheiro é bom. Dinheiro não é ruim, dinheiro não é do mal, dinheiro não é do maligno, dinheiro não é do inimigo. Dinheiro é bom. Ele foi uma forma que as pessoas fizeram, começou lá com escambo lá atrás e foi evoluindo a sociedade até a gente viver numa sociedade capitalista onde tem dinheiro. E até no socialismo tem dinheiro, porque tem que distribuir, mas tem que ter. Porque como é que as pessoas vão sobreviver? Então, dinheiro não é ruim, dinheiro é bom. Se ele for conquistado de uma forma correta, de uma forma planejada, de uma forma com prosperidade, que é crescer em todas as áreas, não tem problema nenhum. Só que existe o amor ao dinheiro. E qual a diferença? O amor ao dinheiro é a pessoa fazer qualquer negócio para ser rico. Então, qual que é qualquer negócio? É mentir, é roubar, é enganar, é trapacear, é passar perna nos negócios para poder... a gente está numa era que nunca se viu tanta pirâmide financeira, tanta coisa que é inventada, né, que é crime. Né? Então, se você participa, me desculpe, mas é crime. Eles inventam qualquer produto, né, para poder justificar e fazem pirâmide financeira porque isso é uma enganação para poder roubar dinheiro das pessoas. E um vai se dar bem e os outros vão se dar mal. Né? Então, eu já recebi tanto convite para isso e eu tive que fugir porque eu já tinha esse entendimento. Mas muitas pessoas não têm. Né? Acham que é um caminho correto, mas, gente, não é. Né? Então, que fique claro para você. E esse amor ao dinheiro, ele tem um Deus. E esse Deus é chamado de Mamão. Então, quando a gente tem amor ao dinheiro, a gente está servindo a esse Deus Mamão. Né? Então, a diferença de dinheiro e amor ao dinheiro, ela é bem grande. Dinheiro não é ruim,
mas o amor ao dinheiro sim. Por quê? Porque quando a pessoa tem amor ao dinheiro, ela vai fazer qualquer negócio, ela vai romper com os princípios éticos, morais e bíblicos até, para poder conseguir conquistar. Mas, o Rafa, só abrindo um parênteses aqui, que você falou aí de pirâmide, né? É muito, como eu falei, né? Nada tá fora, tudo tá dentro, né? A gente gosta de, quem cai nesse golpe, vamos colocar assim, gosta de falar assim, ai, pois é, a vítima. Cair no golpe e tudo, mas ó, veja bem, ó. O outro, ele pode até te lançar a isca, mas você só vai pegar se você estiver com fome, se você for esganado. Sim. A pessoa não cai no golpe do outro, ela cai no próprio golpe dela. Na sua própria ganância. Ganância, exatamente. Porque ela pensou em se dar bem. Sim. E em pegar um atalho. Né? O Paulo Vieira fala isso. Se atalho fosse bom, não seria atalho, seria caminho. Seria caminho, né? Então, ele cai nessas armadilhas, mas por ganância, por querer crescer rápido, sabe? Se você vive por princípios e conhece esses princípios, você jamais vai cair numa armadilha dessa. Sim. E nesse mundo que a gente está, são muitas propostas que são tentadoras. Mas, como que eu sei se eu tenho ganância ou não, Rafa? Existe uma coisa que é você olhar para dentro de si, você se autoanalisar, né? Colocar teu coração diante de Deus e se autoanalisar. Isso é lesh relá, não sei se é assim se fala, mas é uma palavra hebraica que significa olhar para dentro de si mesmo, fazer uma viagem para o seu interior e sondar seu coração, para que esses pecados eles venham à tona. Exatamente. Né? E aí, descobri lá que eu sou ganancioso. Então, confessa seu pecado, né? E pede para que você seja transformado. Por quê? Porque esses caminhos, eles não são bons. Todos esses caminhos, se a gente pegar, vai ser ruim. Né? Você vai perder relacionamentos, você vai perder amizades. Exato. E aí você vai ter o dinheiro e não vai ter mais nada. Né? Vai ser uma pessoa rica, mas ao mesmo tempo a mais pobre de todas. Por quê? Porque ela só prosperou financeiramente. Ela não prosperou em todas as áreas. Ou seja, ela cresceu financeiramente, mas nas outras áreas ela decaiu. Por quê? Como que alguém vai ter relacionamento com uma pessoa dessa que mente, que passa por cima, que engana, que trapaceia para poder ter dinheiro? Entendeu? Então, hoje eu estava vindo para cá e aí vim ouvindo rádio, e daí o cara tava falando de golpes no Instagram. Falou assim, golpes de emprego no Instagram. Nem sabia que tinha, mas tem tudo nessa vida. Aí ele falando assim, olha como é que é o golpe. A pessoa te manda uma mensagem no WhatsApp, te oferecendo um emprego, meio expediente, com super salário. Gente, banana demais por pouco vintém, como já dizia minha avó, no mínimo tem que desconfiar. Eu tive um parente próximo, né, um conhecido, que caiu no golpe desse daí do bilhete premiado. E a pessoa, né, falou que ganhou lá na Mega Sena dessa da vida, nem sei qual que era bem ao certo, mas ele falou que ganhou, só que ele não estava com o nome sujo, com o CPF sujo. Né? Então ele disse assim, olha, me dá aqui R$100 mil e eu te passo esse bilhete premiado e você vai lá e saca o dinheiro. Então, gente, olha só, se a pessoa ganha na Mega Sena e tá com o CPF sujo, não tem problema, tá bom? A regra é que pode, pelo menos para as pessoas não caírem mais nesse golpe. Mas por quê? Porque a ganância estava dentro dele, tadinho. Claro, aí ele foi lá e ele foi no banco e sacou os R$100 mil e deu pro cara. Ai, meu Deus. Não é no golpe que você cai na própria ganância. Na ganância, porque ele tava lá com o dinheirinho dele, né, guardadinho para comprar casa, e aí ele foi lá e caiu no golpe, porque o outro falou que tava com o CPF sujo e não podia sacar o tal do dinheiro lá. E ele foi lá e deu, entende? Mas o que aconteceu? Cresceu o olho pelo o dinheiro fácil que ia vir. Exatamente. Né? E existe Aí, de novo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E existe nem é um estudo, é uma realidade, né? Se você pegar aí, tem até documentário sobre isso. Todas as pessoas que ganharam na Mega Sena, quase 90%, gente, Sim, olha existe só, uma estatística dessa. bem alta que as pessoas perderam tudo. Ficaram ainda mais pobres do que eram. Né? Então, esse Deus Mamon, que serviu o Deus Mamon. Né? E aí tem os vícios, como a gente falou, e acabam se tornando pessoas mimadas. O que é uma pessoa mimada? É uma pessoa que quer ter tudo fácil, né? Ou ela ganhou tudo fácil. Por exemplo, os filhos dessa pessoa, desse empresário, dessa pessoa que está tendo esse sucesso financeiro, dessa forma, ele sente em falta porque ele não tem relacionamento com os filhos, não tem relacionamento com a mulher. E o que ele faz? Ele, para suprir a falta dele, ele dá tudo para os filhos. Tudo que eu falo, só bens materiais. Né? Ele não dá amor, não dá carinho, não dá presença de pai, mas ele dá
pai ou mãe, né? Eu falo sempre pai aqui, mas hoje a gente sabe que a realidade brasileira tem muitas mães que assumiram, né, o governo das casas. Então, quando eu falo pai ou homem aqui, mulher, se sinta incluída aí, né? Se sinta inclusa que você também pode estar passando por essa situação. Então, o que ele faz? Trabalha demais, se sente culpado e vai lá e dá tudo muito fácil para os filhos e em excesso, né? Então, aí o que acontece? Criamos crianças mimadas. E aí vem uma frase, né, do construtor de Dubai, do Sheik, né, que diz assim, né, vamos ver se eu lembro dela bem certinho. Tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos, né? E essa frase que ele falou é muito verdadeira. É mesmo. Né? Então, assim, a gente tem que aprender, né? E esse é um exercício. E homens fracos criam tempos difíceis e daí vai embora. E aí vai embora, né? Então, a gente tem que o meu avô já dizia, né? Não dá o peixe, ensinar a pescar. Né? Então, é você, né? Ensinar, não criar sucessores. Não criar herdeiros, mas sim sucessores, né? E nessa ilha também, a gente acaba tendo escravidão. É uma escravidão que ela pode ser, né? Como eu botei, né, como ele colocou, na verdade, o Stephen, né? Você tem dinheiro, mas muitas vezes não tem tempo de desfrute. Não tem tempo de desfrute. Né? O produzir, desfrutar e transbordar. E aí as pessoas começam a trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia, 16 horas por dia, 18... da produção. Da produção para poder manter todo esse sistema aqui. Exatamente. Né? E não está errado a gente ter tudo isso. Só que a gente tem que conquistar de uma forma correta. E às vezes essa forma correta, ela vai levar um tempo maior. Então entra outra coisa aqui que é a falta de perseverança. Então as pessoas têm que perseverar por um tempo maior. Né? As pessoas querem tudo para ontem. E aí entra outra coisa que é a força, outra pedra, né, nessa ilha que nós estamos navegando aqui, mentalizando. Derrubar o barquinho. Que pode derrubar o barquinho, que somos nós, navegando ao redor dessa ilha, que é a força do braço. Que é isso que eu acabei de falar. A pessoa ela quer pagar tudo, conquistar tudo e gerenciar tudo, mas na força do braço. Né? Sem ter um propósito e sem ter um direcionamento de Deus para suas vidas. Né? E quando eu falo aqui de Deus, eu sei que tem pessoas talvez que estão aqui e não conseguem ter essa conexão com o Criador. Né? Mas, gente, isso é real. Deus tem um propósito para cada um de nós. E se você ainda não consegue ter esse entendimento, né, a gente fala que existe alguém que está presente em todos os lugares, né, que é o Espírito Santo. Então você faça uma oração na sua casa agora e diz assim: Espírito Santo, né, eu não entendo nada, eu não ouço a sua voz, mas eu quero ouvir. E eu tenho certeza que se você fizer essa oração, esse pedido, e não precisa ter nenhuma burocracia, não precisa ter nenhum ritual, simplesmente abra seu coração e fale. Nem um intercessor, né? Nem intercessor, porque a gente consegue ter acesso a Deus, né? O véu do templo ele foi rasgado lá quando Jesus veio aqui nessa terra e a gente consegue ter acesso a isso. Por quê? Porque quando eu tenho um propósito, quando eu tenho princípios, quando eu consigo entender a direção de Deus, eu não vou precisar ficar na força do meu braço. Gente, na força do braço cansa muito. É muito doído, é muito dolorido tentar fazer todas as coisas na força do braço, né? É verdade. E então, essa ilha da riqueza, dessa forma, ela acaba respondendo mais uma nossa pergunta, que eu não quero isso para minha vida. Agora complicou, hein, Rafa? Eu não quero essa riqueza para minha vida. Nem a resposta não está nem em pobreza e nem na riqueza. E nem na riqueza. Então, e qual que é a resposta? Então, esse Stephen, a princípio, chegou num resultado, né, para responder esse questionamento. E ele disse assim: já sei, é o equilíbrio, né? É eu ser equilibrado. Então, ele disse, quando eu for... Porque na Bíblia existem vários princípios do equilíbrio. Né? Mas aí ele pensou... Aí teve o pastor dele, né? E também é um grande pastor dos Estados Unidos, uma pessoa que é um palestrante e uma pessoa muito sábia. E ele conversou com eles assim, tá, mas o equilíbrio nessa situação, ela não é legal. Por quê? Porque aqui nós temos a ilha da riqueza e a ilha da pobreza. Ele pensou, o equilíbrio é eu ficar no meio dessas duas ilhas. Né? Então eu vou ficar em mar aberto, né? Vou ficar no meio das ilhas. Não é mar aberto ainda. Ele está ali no meio porque ele consegue enxergar as duas ilhas. Ele não está nem ao redor de uma, nem ao redor da outra. Entendi. Só que daí esse pastor chegou para ele e disse assim, tá, mas olha só, você está querendo achar o equilíbrio aqui nessas duas ilhas. Então você vai querer pegar um pouquinho de graça de cada uma delas? Uma hora você vai para a pobreza, uma hora vai para a riqueza. Exatamente. Aí ele disse, não está certo. Nesse caso, né, o equilíbrio não funciona. Porque eu não quero pegar um pouco de desgraça de cada uma delas. E aí ele lembrou-se, e esse
pastor dele, eu vou falar o nome dele aqui, muitas pessoas vão conhecer. Ele é um dos maiores autores do mundo, né? O nome dele é Bill Johnson. E o Bill Johnson diz assim, o verdadeiro equilíbrio, né? E aí ele falou que esse equilíbrio é a teologia do equilíbrio, né? E ele diz assim, não, nesse caso, a verdadeira teologia é Jesus. Por quê? Porque Jesus é a perfeita teologia, que é o que eu acabei de falar um pouquinho agora. Uhum. É você buscar o direcionamento, o propósito, né? E você ter confiança e fé em Deus naquilo que Ele tem preparado para você. Então, como que é isso, Rafael? Né? Me explica como é que é isso. Então, bom que ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Como que é isso, né? Então, eu não estou entendendo. Agora complicou. Né? Tipo, eu entendi o negócio da Ilha da Pobreza, que é ruim, entendi que a Ilha da Riqueza é ruim. Mas não estou entendendo nada disso que Jesus é a perfeita teologia. Então, vamos botar o próximo slide aí para a gente poder entender. Jesus é a perfeita teologia por quê? Porque em Jesus, aí sim eu vou navegar em mar aberto, Deise. Né? Então, eu vou sair daquela zona de conforto, eu vou sair daquele comodismo de ficar ali navegando naquelas ilhas horríveis, e eu vou mirar um barquinho, né, o meu barquinho da minha vida, para mar aberto. E quando eu miro meu barquinho para mar aberto, não é fácil. Por quê? Porque se vier uma tempestade, se eu estou lá na ilha, eu ancoro meu barquinho ali e eu estou seguro. Por isso que as ilhas são seguras. Apesar de horríveis, são seguras. Então, o que acontece? Quando eu tenho fé e eu vou navegar em mar aberto, eu vou desfrutar do melhor dessa terra. Porque imagina, eu vou ali ficar andando em redor daquela ilha, eu só vou ver as mesmas coisas todo dia. E quando eu decidi mirar o meu barquinho para mar aberto, ter fé em Deus, que quando vier a tempestade, Ele vai estar comigo no barquinho, eu vou experimentar muitas coisas diferentes. A bela e perfeita vontade de Deus. A bela e perfeita vontade de Deus. Então, eu vou experimentar, quando eu botar meu barquinho para mar aberto, a fidelidade do Senhor. Eu vou experimentar o poder de Deus. E o poder de Deus ele pode ser exercido através das finanças. Deus está criando famílias fortes, governantes, para exercer o reino dele aqui na Terra. Né? Então, a gente já está vivendo o reino de Deus. Então, ele está levantando pessoas, né, que têm o poder financeiro para poder exercer o reino. Porque é umas finanças e tem um propósito. Claro, dinheiro é munição para o reino, né? Dinheiro é munição para o reino. É bem isso que eu estou falando. E o progresso, ele vai vir. E o progresso é aquilo que eu falei, é a prosperidade em todas as áreas. Por quê? Quando eu conseguir administrar essa riqueza que Deus vai colocar na minha mão, mas sem perder os princípios, sem perder o carinho e o amor pela minha esposa, sem perder o meu relacionamento com os meus filhos, transbordar, ensinar para as pessoas aquilo que eu estou aprendendo, Deus ele vai dizer, poxa, aquele cara ali, aquela mulher ali, ela é uma boa serva, ele é um bom servo, né? Ele está transbordando. Servo bom e fiel. E ele está cumprindo o propósito dele, então eu vou dar mais, né? Ele está sabendo investir nele. Ele está sabendo colocar o dinheiro no lugar certo, né? Ele não está colocando o coração, perdão. Ele está sabendo colocar o coração no lugar certo. Ele não está colocando o coração no dinheiro, né? Então ele vai dando mais. Então, minha oração é todo dia assim, Senhor, me capacita porque eu quero receber, né? E isso, tem gente assim, agora é ganancioso, agora... Não, gente, eu quero poder ter munição para poder implantar o reino de Deus aqui nessa terra, né? Para poder, na verdade, viver o reino de Deus aqui nessa terra. E aí eu vou produzir bons frutos, né? Eu vou produzir bons frutos. E lembra que eu falei que a gente tinha princípios em tudo isso aqui? Então, quando eu aplicar 3 princípios... Né? E esse Stephen, ele chama de princípio do pão, princípio da semente e da outra semente. Então, é um pão e 2 sementes. Né? Então, ele é um tripé. E esse tripé, ele é um princípio que a gente aplica e a gente consegue navegar com o barquinho em mar aberto. Né? Esses princípios, eles são o princípio do pão. O que é o princípio do pão? É aquilo que você vai receber, você vai comer. É algo que você vai usar, sim, para poder pagar o aluguel da casa, para poder comprar as coisas. Ele é um princípio que é o desfrute. Lembra lá do PDT? Né, que é produzir... Desfrutar e transbordar. Desfrutar e transbordar. Então, esses princípios, ele está relacionado a isso. Então, o princípio do desfrute, que é o quê? Eu vou comer, é o pão. O pão é para comer. E existe as duas sementes, que são a base do outro tripé. E qualquer um dos 3 que eu tirar vai dar problema. Vou andar meio manco, eu vou andar torto, eu vou cair. E a primeira semente, ela é a semente da doação. E o princípio é generosidade.
eu vou comer o pão, eu vou pegar uma semente e eu vou plantar nessa terra que é a doação. Né? Que é você pegar algo que você tem e você doar. E eu conheço desde pessoas que, quando entenderam isso, não tinham condições financeiras nenhuma. Sabe o que as pessoas doavam? Doavam seu tempo para poder ajudar as pessoas, para ensinar algo que ela estava aprendendo. Então, às vezes, não é nem relacionado a dinheiro. Claro. Pode ser dinheiro, Ninguém com certeza. Ninguém é tão pobre que não possa dar e nem alguma tão rico que coisa, não possa receber, né? Isso, a gente pode sempre dar. Mas não tenho nada. Então, dá o teu tempo. Mas generosidade não tem nada a ver com dinheiro, né, Rafa? Isso, você aprendeu essa aula aqui, tira o tempinho, pega o link aqui do Be Happy Podcast e envia para as pessoas. Exatamente. Né? Faça isso chegar a mais pessoas. E aí a gente né? fica aqui, né? Gente, né? Compartilha, dê o seu like, segue o canal, né? Então eu podia estar, né? Matando, roubando, tô aqui pedindo seu like. E na verdade, quando a gente pede isso, não é porque o nosso canal, a gente quer que tenha vários seguidores ou que tenha, não, né? É porque a gente está dedicando o nosso tempo aqui, ensinando para vocês, e a gente crê que isso pode ajudar, né? Alguém. Por quê? Porque funcionou comigo, funcionou com a Daisy, e a gente quer compartilhar isso com as pessoas. Então, por isso que a gente pede o like, para compartilhar. Que a gente quer abençoar mais vidas, né? E é interessante que quando a gente olha lá, tem 100 visualizações e 10 likes. Né? Então, a pessoa ela não consegue nem pagar aquilo que está servindo, que é dar o like, né? E lá no Manual do Fabricante fala, né, que a alma generosa prosperará. Prosperará. Esse Provérbios, ele é tremendo. Ou seja, é uma promessa, né? Sim. A alma generosa prosperará, e tem outro que diz assim, ó, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Isso é navegar em mar aberto, é enriquecer e não acrescentar dores. Exatamente. É a prosperidade bíblica, não é a teologia da prosperidade. Do favor, né? Da graça e do favor. Hoje existe a teologia da prosperidade, que pessoas pegam alguns versículos e ensinam ele de uma forma diferente. Faz isso que você vai ser próspero. Na verdade, eu não creio nisso. Eu creio que a gente vai ser próspero quando a gente estiver cumprindo a vontade de Deus. Perfeito. Cumprindo o nosso propósito. Então, existe a prosperidade bíblica e a teologia da prosperidade. Né? Então, isso aqui é a prosperidade bíblica. Rafa, sabe o que você me fez lembrar? Me fez lembrar que uma vez eu vi o meu pastor falando assim... Foi fantástico isso. Essa analogia, ele faz umas analogias assim que é fantástico. Ele falou assim... Porque a gente faz nossos planos... Eu vou exemplificar aqui o que é navegar em mar aberto. A gente está lá na ilha, na verdade. A gente está preso em alguma ilha, a gente está preso. Aí a gente faz nossos planos para 2023, vamos colocar lá. Aí você tem fé, aí você vira para Jesus e fala assim, Jesus, olha aqui meus planos, faz ele acontecer. Essa é a nossa oração, né? Olha, Jesus, eu sou merecedora, eu sou tua filha, eu sou tua... Faz meus planos acontecerem. E a gente tá num carro e a gente tá no volante do carro, no barco ali. A gente é o marinheiro do barco, convida Jesus para vir no barco com a gente. Jesus, vem no banco do carona, no caso. Mas senta lá atrás, fica quietinho. Mas senta, vai lá no convés. Vai lá no convés, que é minha garantia. Jesus está no barco comigo. Mas navegar em mar aberto, viver o propósito de Deus para nossas vidas, é nós sentarmos no carona desse carro e dar a direção para Jesus. E estar a ouvido, né? Treinar os ouvidos para serem ouvidos sensíveis a essa voz do Espírito Santo. Isso. E um coração contrito e obediente para seguir. Porque muitas vezes ele vai pedir coisas para nós que não faz o menor sentido aos olhos humanos e da terra. E muitas vezes vai parecer ridículo. Mas é você não ligar para isso e ter aquela convicção de que se ele te chamou para aquilo, você tá ali para cumprir. E navegar em mar aberto é sobre isso, né, Rafa? E aí eu faço um devocional do Dave Leonardo, ele fala lá no devocional que muita gente pergunta para ele assim, mas Dave, como é que é isso aí? Como é que eu ouvi a voz do Espírito Santo? Ele fala assim, Deus vai arrumar um jeito de falar com você. Sim. Você pode ficar tranquilo. Mas assim, muitas vezes a gente se faz de surdo. Porque Deus nunca vai pedir para você nada contrário daquilo que Ele mesmo ensinou, que seja do caráter dele. E isso tudo está lá no manual que Ele deixou para nós. É bem isso. Então, você quer saber o que Ele quer de você? Leia lá o manual. Tá lá. E é incrível que tudo que a gente precisa tá lá, né? A gente está aqui falando de uma área específica, né? Que é sobre as finanças, que é algo que foi a minha maior dor. Então, eu creio que é meu propósito, né? Porque a nossa dor está intimamente ligada com o nosso maior propósito. E se você for pegar o manual do fabricante, tem mais de 2.000 versículos que falam sobre finanças, sobre dinheiro. Coisas práticas, como a gente compartilhou aqui, né? Então, porque isso tudo é legítimo, né? Tudo é legítimo, para um propósito.
É como a faca, né, Rafa? Ela pode usar para cortar o queijo, para cortar uma fruta, para matar a fome de muita gente, inclusive. Como pode ser usado para matar? Isso, ela tem, né? Eu falo que o dinheiro, ele é muita forma, são as crenças com que a gente vê ele, tá muito ligado às nossas crenças. Porque ele revela mais do mesmo, de novo, é o que está dentro, não é o que está fora. Isso, e a nossa colonização, ela isso é incutido há muitos anos, né? Como crença não é uma coisa que é feita do dia para a noite. Exatamente. É algo que vem de longo tempo, passando de gerações e gerações. E nós temos essa crença instalada no Brasil. Então, acho que chegou o tempo das pessoas acordarem para isso, né? As pessoas crescerem nessa área e instalar novas crenças. Exato. Crenças de merecimentos, crenças de eu posso, crenças de prosperidade, crença de princípios. Exatamente. Né? E quando eu instalar tudo isso, né, no software aqui, vai embora. E ele roda sozinho, né? Roda sozinho. E aí, então, para a gente finalizar o nosso tripé, então nós estávamos falando aqui dos 3 princípios básicos que o Stephen traz aqui, né? Que é o pão, que é aquilo que eu vou comer, né? Que é o desfrute, é os gastos que eu vou ter. Para ter vida e vida e abundância, isso, né? Então é um percentual que eu vou ter, sim, para poder desfrutar. Não vou pegar que nem aquelas pessoas lá que guardam tudo, não desfrutam de nada. Sem dúvida. Daqui a pouco deixam tudo aí. Né? Desfrutar e junto com a família, fazer a família desfrutar também, a família né? Desfrutar. E aí a primeira semente é da doação, que nada mais é do que o princípio da generosidade. E aí, essa outra semente, são pouquíssimas famílias que fazem isso. Porque até esses 2 aqui a gente consegue enxergar. Pessoas que conseguem, né, desfrutar, consegue lá pagar as suas contas, consegue comprar as coisas que são necessárias e até ajuda as pessoas, né? Ajuda a instituição, ajuda a igreja, ajuda um familiar. Elas conseguem plantar essa semente da generosidade. Só que a outra semente, no Brasil, ela quase não era comentada. Agora que a gente começa a ouvir falar sobre isso. Claro, vamos dizer assim, para a grande maioria da população, né? Algumas pessoas que já tinham esse entendimento praticaram e colheram o resultado, que é a semente do investimento. Então, é uma semente que você vai pegar e vai plantar na terra do investimento. E essa semente, ela não deve ser mexida. O nome já diz, a semente é para plantar, não é para comer. Porque tem pessoas que comem o pão e comem a semente tudo, não sobra nada. Então, a pessoa come tudo, ela come que nem um devorador e depois bota a culpa no devorador, mas ela é o próprio devorador. Então, ela come todas as sementes e come o pão, não sobra nada. Né? E eu estou falando porque eu já passei por isso. Eu comia tudo, eu nunca pensava em ajudar as pessoas, não tinha investimento nenhum. E por que o investimento? Porque o investimento é um ensinamento bíblico também, que a gente vai guardar no momento ruim, bom, para quando chegar o momento ruim a gente ter. Né? Então, é uma reserva de dinheiro que você tem que fazer. São investimentos que eles vão multiplicar e vão prosperar. E aí também lá no jogo do xadrez eu falo sobre essa semente, que é o que? É a semente exponencial. É algo que você vai plantar e que se você, por exemplo, plantar essa semente comprando um lote, comprando terra, né? A terra ela vai valorizar e você vai prosperar nessa semente. Né? Então, é um investimento. E se você pegar, eu não sei bem ao certo aqui o percentual, mas na Europa, comparando o mundo, na Europa é onde mais as pessoas investem, por exemplo, em bolsa de valores, depois é nos Estados Unidos e o Brasil é um dos últimos países. Agora, com esse negócio de Bitcoin, de ações na bolsa, de aplicativo, que está começando a ter um percentual maior. Mas, se eu não me engano, não passa nem de 10% no Brasil. Mas que antigamente também era com esse negócio da Selic aí, era muito vantajoso deixar o dinheiro na poupança. E a verdade é que qualquer uma dessas coisas que você vai fazer, ou qualquer investimento, você tem que estudar, ou você tem que ter pessoas que sabem isso já, né, estudadas por você, para você confiar. Então, de novo, é sair da zona de conforto. De novo, é sair da ilhinha. Você tem que estudar, você tem que correr atrás, você tem que procurar pessoas. Exatamente. Tem que ser humilde para poder pedir conselho. Exatamente. A zona de conforto é você botar o dinheiro na poupança e você não precisa fazer nada, deixar ele lá. Só que hoje, a nossa realidade, hoje, de bastante tempo para cá, é muito diferente, né? Então, existem investimentos muito melhores que a poupança, e a poupança chegou a ficar até negativo, não, hoje, né? se deixar na poupança, vai perder dinheiro, porque né? às vezes... E aí isso fez com que o brasileiro fosse buscar esses investimentos, que é uma cultura que lá fora já é da cultura deles, por conta que eles nunca tiveram essa coisa aí da poupança. E né? se alguém precisar de um mentor de investimentos, é só falar com o esposo da Deise Mari. Ele me dá dicas preciosas. Não, mas tem profissionais no mercado. Sim, né? sim. É verdade. Gente, então, resumindo, né? Que eu sou professor aqui, vamos resumir os nossos lá. mapas mentais aqui. Então, pobreza, nós vimos que a resposta é não. Riqueza, dessa forma que foi apresentada, não.
Então, a verdadeira prosperidade, ela é encontrada em Jesus, que é a perfeita teologia. E por que em Jesus? Porque ele que vai dizer para mim qual é o meu propósito de vida, ele vai revelar para mim qual é o meu propósito. E quando eu entender o meu propósito, tudo vai prosperar. E aí, aqueles versículos que a gente compartilhou aqui, né, que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, né? Então, esses versículos... Alma generosa prosperará. Alma generosa prosperará. Esses versículos vão começar a fazer sentido na sua vida. E nós finalizamos com os com o tripé, né, das finanças, que é o pão, que o Stephen, né, ele chamou assim, dessa forma, ele nomeou dessa forma, e eu apliquei isso na minha vida, que é o tripé do pão, que é o desfrute, é o gasto, é um dinheiro que você vai pegar e você vai gastar com você, é a semente que vai ser plantada na terra da doação, da generosidade, e ela vai dar os seus frutos, e é a semente que é plantada nos investimentos, que é algo que você vai pensar a longo prazo. Então, você vai ter o dinheiro para agora, para uso imediato, você vai ter o dinheiro para poder ajudar as pessoas e você vai ter o dinheiro para poder investir no futuro. Né? Então, são... Que vai te garantir as outras duas sementes. Isso. O pão e a semente. E hoje, grandes empresários, né, que eu fiz curso, que eu fiz palestra, que eu acompanhei, eles nem precisam mais buscar o pão, porque o investimento, né, ele cobre todas as outras os outros tripés. Então, a pessoa investiu tanto, que aquele investimento ele está dando um retorno e muitas pessoas elas vivem de investimento. Então, assim, o primeiro passo é o quê? É você ter o pão. Né? Então, organiza para ter o pão. O segundo passo é você viver de lucro, né? Que é você ter que ter um negócio, você tem que trabalhar e com o lucro você vai sobreviver e você vai aplicar essas 3 sementes. Mas essas pessoas que tiveram esse entendimento, eles não vivem mais do lucro, eles vivem do investimento. Eles fizeram tanto investimento que aquele retorno ele consegue cobrir. Ficaram tão bons no investimento, estudaram tanto, praticaram tanto que... É isso. Tem um professor que ele tem a aposentadoria marcada com 36 anos, porque a quantidade de investimento que ele fez já garantiu a aposentadoria dele. A aposentadoria dele. Né? E, claro, ele vai se aposentar de ter um trabalho, mas ele vai continuar gerenciando tudo isso. Fantástico, Rafa. Muito bem. É isso. Moça, muito obrigada, viu? Acho que todos nós saímos um pouco mais ricos em graça, sabedoria e entendimento daqui hoje, né? Isso. E eu continuo praticando. Crescer, graça, sabedoria e entendimento. Que tudo o resto não será acrescentado. Isso. E o importante é, como eu falei lá no primeiro vídeo que a gente teve aqui, né? Então, o importante é a gente aprender, ter o conhecimento e ter a sabedoria e praticar. E perseverar. Né? Então, eu estou na fase de perseverar. Continuar aplicando essas ferramentas e esses princípios para você começar a ter o resultado. E aí a gente vê que Jesus é o centro de tudo, né, Rafa? E eu vejo que hoje a gente vive um mundo muito sedento, assim, de Jesus, sabe? As pessoas podem até nem saber, nem ter esse diagnóstico. Mas, no fundo, o que elas precisam é isso. E ele é apaixonante, né? Eu falo isso, não o Jesus que a religião tentou, né, colocar e pregar, cheio de regras e... Não. Mas o amor verdadeiro de Jesus, aquilo que ele realmente veio e é. Era, e o que há de vir. E quando a gente tiver esse entendimento, a gente vai conseguir ser pleno em todas as áreas. Exatamente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso. Né? E a plenitude é isso, é a gente seguir os passos dele. Não tem muito o que inventar, né, Rafa? É onde ele tirar o pé, a gente colocar o nosso. Isso. É fácil? Não. Não, é extremamente desafiador. Mas o que não é desafiador nessa vida? Mas é uma escolha. Toda escolha tem seu preço, Toda escolha tem seu preço. E a gente sabe escolher andar com Jesus, que é maravilhoso o preço que é. Então, por que não pagar esse preço? Sim. Né? Então, é isso aí. Que vocês todos sejam inflamados por esse podcast, que vocês compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem. Daisy, eu estou disponível. Se você tiver qualquer dúvida, Rafa, não entendi aquilo que tu falou, né? Porque aqui, às vezes, a gente tem que gravar tantas coisas, né? Exato. E a gente não consegue... Mas nós vamos deixar aqui, ó. Isso, né? Vai estar embaixo aqui, né? O meu Instagram. As redes sociais, e para as pessoas entrarem em contato com você. Pode mandar mensagem lá no direct do Instagram, que na medida do possível eu vou responder todo mundo, né?
Se você tiver dúvida, não entendi, não concordo que você falou aquilo, né? Vamos trocar ideia, vamos conversar, que assim a gente cresce. Com certeza. Tá bom? Vamos nos relacionar, que a vida é sobre isso, né? Isso. E sobre essa... Eu falo que são os Legos, né? Cada um tem umas pecinhas de Lego e a gente precisa se juntar para montar o Lego, né? É bem isso. Então, é isso aí, meus queridos, minhas pessoas felizes. Muito obrigada por nos assistirem até então. Compartilhem esse vídeo, deixem aí seu like de vocês. E a gente se vê no próximo podcast com mais um entrevistador maravilhoso aqui para transbordar na vida de vocês. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima.